Olá, no programa Autorretrato de hoje você vai conhecer um pouco mais da vida e da história do deputado estadual pelo PRB, Milton Vieira. Eleito 4 vezes para o Parlamento Paulista, Milton Vieira também já foi deputado federal como suplente e teve muitas outras profissões antes de entrar para a política. Muito obrigada, deputado, pela sua presença aqui com a gente no Autorretrato. Eu que agradeço, Carla, agradeço a todos da TV Assembleia. Deputado, vamos começar do comecinho da infância em IEP. IEP, onde eu nasci e fiquei pouco tempo lá, mas tem história, né? Então vamos IEP. contar essas histórias. É uma cidadezinha pequenininha, né? Pequena, fica ali na região Presidente Prudente, ali, Assis, né? Presidente Bernardes, Epitácio, assim, para identificar Rancharia, onde eu tenho parentes até hoje lá. E nasci lá em 1962, né? 55 anos atrás, né? E meu pai, ele trabalhava no Laticínios IEP. IEP é uma cidade, então o laticínio tem queijos, fazia, e vinha muito para cá, para o Bom Retiro. Então eu me lembro, quando meu pai vinha, ele era caminhoneiro, trabalhava com transporte, né, dos queijos. E o prefeito de lá hoje, da cidade de IEP, que é o prefeito atual hoje, foi patrão do meu pai, era o dono do laticínio na época. Então eu estive lá recentemente, a casa que eu morava, uma casa de madeira, está lá até hoje. Então é gostoso quando você volta assim, né? E é uma cidade boa que a gente procura ajudar politicamente. E não só por isso, né? Porque a gente trabalha para o estado todo, mas foi lá que tudo começou. Vocês eram em quantos irmãos, deputado? Somos em 6. Tem uma que era só por parte de pai, que mora até hoje em Rancharia, que é minha irmã Rosa, né? Rosa Maria, a nega. Até hoje ela mora em Rancharia. E depois somos em mais 6. Meu pai tinha um segundo casamento, né? Casou com a minha mãe era jovenzinha, e aí teve mais 6 filhos, fora o que perdeu. Parece que teve um que minha mãe perdeu também no caminho, mas somos em 6 irmãos, um total de 7 com a que veio do outro casamento do meu pai. E aí vocês viveram e passaram a infância. Cidade pequena é bom para passar a infância, né, deputado? Lá é porque você é diferente, né? Hoje não tanto, né? Hoje as cidades, os municípios, você viaja pelo interior, são bastante evoluídos, ainda tem muita diferença. Mas a infância minha eu fiquei pouco tempo, porque em 1970 eu já vim morar, meu pai veio embora. Com 8 anos? Porque da dificuldade financeira, a gente tinha muita dificuldade, a gente vivia uma vida muito simples, muito humilde, e aí acabamos vindo embora, né, nesse ano de 1970, em cima de um caminhão. Estamos mostrando algumas fotos Esse é aqui. meu pai e minha mãe, quando casaram. Seu Joaquim e Dona Tereza. Seu Joaquim e Dona Tereza. Ele português e ela cearense. Hoje, meu pai já é falecido, faleceu em 1975, novo, né? Novo. Logo que a família veio para São Paulo, né, deputado? Nós viemos em 1970, e ele comprou um táxi, veio trabalhar com um táxi em São Paulo. Veio tentar a vida, é isso? Tentar a vida, E ficou, mas aí foi acometido por uma doença, um câncer, e faleceu. E aí já no açougue, trabalhando no açougue, ali, aquela foto que passou, ali eu já era açougueiro. Daqui a pouco a gente passa de novo. Ainda era solteiro? Já era casado. Já era casado. Ali eu já era casado. Aí foi quando eu casei, né? Eu, a Rosângela, tio Júlio. É a foto do casamento, deputado? É a foto do casamento do civil. Do civil. O dia que eu casei no cartório. Tá. E quando vocês vieram para São Paulo, deputado, logo depois, o senhor estava dizendo que o seu pai trabalhou como taxista, né? E depois acabou tendo um câncer, veio a falecer. Como é que ficou a vida, né? Porque eu acredito que aí vocês perderam um esteio ali, né? Foi, então, todo mundo, os irmãos, tudo jovem. Então eu tinha o meu irmão mais velho, né? Que é o José Borges, e ele era o mais velho. Então ele trabalhava nessa época na Ford do Brasil, em 75, ele tinha entrado, ele já trabalhava um tempo. Mas ele era novo também, ele tinha 19, 20 anos, e eu tinha 12 anos de idade. E os outros irmãos, tudo ali na faixa, tinha um mais novo, o caçula, que é o Gilson, tem o José Aparecido, a Celina, a Sueli, que já trabalhavam na época numa empresa chamada Tabacou, e minha mãe ficou sozinha, né, viúva, então a gente teve que começar cedo. Então eu com
com 11 anos, 12 anos de idade, eu trabalhava já na rua ajudando com mecânica. Naquela época tinha muita mecânica de rua, assim, serviço de bico. Então tinha um cunhado que era mecânico, então eu ajudava, lavava peça de carro. Eu comecei ali a trabalhar. Aí depois Foi a primeira função, assim. Aí depois, logo em seguida, eu arrumei um emprego com 13 anos de idade. Um emprego naquela época, criança podia trabalhar, hoje não pode. Eu fui trabalhar numa clínica de odontológica, que fazia protético, dentadura, essas coisas tudo, né? E eu trabalhava lá de office boy e ajudava a polir dentadura, aquelas coisas. Com quantos todas. anos, deputado? 13 anos. 13 anos. É. Eu também 13 trabalhava anos. com 13 anos, agora não pode mais. Né? 13 anos, E aí esse meu irmão trabalhava na Ford do Brasil. Quando eu fiz 14 anos, aí ele me colocou no Senai. Eu fiz um teste no Senai lá na Ford. Passei, aí eu entrei no Senai, comecei a estudar, né, e me formei em mecânico de manutenção, ajustador mecânico e depois, posteriormente, ferramenteiro. E aí eu fiquei trabalhando na Ford até 1981. Nessa época conciliava os Foi de estudos, 77, o trabalho, né? porque o Senai você já era um convênio que tinha da indústria, né, com o Senai. Então, as indústrias era muito mais fácil naquela época. Hoje não é assim. E aí eu fiquei trabalhando, aprendi, cresci lá. A gente começou a ter uma... Aí eu Aqui já é a família formada, né, deputado? Já. Mas vamos contar um pouquinho como é que essa família se formou. Foi nessa época que o senhor conheceu a Rosângela? Eu conheci a Rosângela em 1979. 78 para 79. E eu trabalhava na Ford nessa época, né? Em 1981 eu fui demitido. Começou aquela crise, a recessão ali nos anos 80, 81. E aí eu fui demitido assim por opção, né? Porque começou a recessão, então você optava a pedir as contas e recebia um salário a mais, aquelas coisas todas. E eu acabei saindo de lá, peguei um dinheirinho bom. Esse meu irmão também foi mandado embora, aí nós compramos um açougue. Aí virei açougueiro. Então, sem nenhuma experiência, sem nenhum histórico. De mecânico, ferramenteiro, a gente foi para açougueiro. Foi mudando completamente, mudava completamente, né? Completamente. É porque tinha um português, seu Silvino, a gente falava até que ele queria namorar minha mãe, que minha mãe era viúva, né? Mas não tinha nada a ver, ele era amigo da família, e o açougue era perto da casa da minha mãe, na Vila Guarani, aqui em São Paulo, ali, Sapopema, aquela região. E aí ele tinha um açougue, e a gente viu aquilo ali, os dois desempregados, mas a gente estava com um pouquinho de dinheiro, e a gente achou bacana, falou, vamos comprar um açougue. Aí compramos um açougue. E ficamos trabalhando, chegamos a ter vários açougues na época, mas aí tivemos tanto... Então, prosperou. Prosperamos. Né? O negócio prosperou. Prosperamos, mas aí depois acabou não dando certo, por outros problemas. Eu casei jovem, em 82, a Rosângela engravidou, e aí em 82 a gente casou, dia 14 de agosto. A gente namorava, né? Mas já era jovem, tinha 19 anos. Muito jovem. Ela também era jovem. Eu tive que me emancipar, porque naquela época você precisava ser emancipado para poder ter uma empresa, um nome, essas coisas. Então, tive que fazer emancipação, porque era só maior de 21 anos. E eu tinha 18 anos. Não tinha 18 ainda quando eu já tinha o açougue. E foi aí que a gente, de lá para cá, a gente vem trabalhando, vem lutando, construí a família, casei em 82, fiz agora, dia 14 de agosto, 35 anos de casado. Tenho 3 filhos, o Richelli, que é o mais velho, que foi o motivo, né? Aí eu estava no açougue, olha lá, Casa de Carnes. Ó. Casa de Carnes. Como chamava? Era Casa de Carnes Boi Bom. Boi Bom. Não tinha o nome ali, mas era ali na Vila Guarani, até hoje tem lá o açougue lá. E a gente, então, casou, tive o Richelli, que tem 35 anos hoje, vai fazer agora, em dia 2 de janeiro, ele faz 35 anos. Eu fiz 35 de casado, e na sequência ele vai fazer os 35, porque quando eu casei ele comeu do bolo, né? A gente diz assim. Então, aí depois veio o Rafael em 85, ele nasceu em 83, em 85 o Rafael e em 87 a Amanda. 2 anos de diferença, né? De um irmão para o outro. E hoje eles são casados, isso aí é o Richelli.
Olha só que foto bonita, né? Muito bonita. Acho que é evoluir, né? A gente evolui, vai ficando mais velho, vai ficando melhor. Mostra um carinho, um entrosamento ali muito grande. E, deputado, depois da Casa de Carnes, né, do Boi Bom, que não deu certo, vocês prosperaram, mas acabou não... O que aconteceu depois disso profissionalmente na vida do senhor? Eu fui trabalhar de empregado. Nós perdemos tudo. Perdemos, tivemos um problema e acabamos perdendo o açougue, né, o que a gente tinha. Meu irmão foi trabalhar, cuidar da vida dele, e eu fui trabalhar de empregado num açougue. Num açougue? É, num açougue, de um amigo na época, o Amaral, falou, vai trabalhar com a gente lá e tal. E a gente teve muita dificuldade, porque eu casado, né, novo. Filhos pequenos, né? Os filhos, era muita dificuldade mesmo. E minha mãe lutando, né, sozinha. Então a gente ainda tinha que ajudar um ajudando o outro. Sempre. Minha família sempre foi unida. Meus irmãos, com a minha mãe. Até hoje ela está sozinha, nunca casou com ninguém, nunca tivemos problema. Então, ela sempre do nosso lado, até hoje. Ela tem 82 anos, é uma guerreira, minha mãe, Dona Tereza. Né, ficar um beijão para ela. E aí sim vai seguindo. E os filhos hoje tudo casados. Já tenho 3 netos. A minha filha, a caçula, tem 30 anos, já vai fazer 31. Já tenho uma bebezinha que vai fazer aniversário agora dia 5 de novembro. Faz um aninho. Um aninho. Mas eu já tenho mais 2 netos, o Gustavo e a Júlia. Um tem 12 e a outra tem 8. É uma família abençoada. As noras, genro. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora, então, deputado. Quando que o senhor deixou, né, essa transição aí desses trabalhos? Como é que foi a entrada para a política? O senhor já tinha pensado na política alguma vez? Como é que aconteceu a política na vida do senhor? Foi assim. O que acontece? Eu, em 1989, a gente atravessou assim muita dificuldade. Né? Eu já tinha meus filhos, muita dificuldade. E aquele desespero, tudo... aí eu já tinha uma empresa de cesta básica nessa época, com outro irmão. A gente montou uma empresa de cesta básica, chamava Cesbase Comercial de Alimentos. E a gente ali sempre patinando, sempre com dificuldade. E aí uma irmã minha, a Sueli, falou assim, poxa, vamos para a igreja, né? Você precisa buscar em Deus. E me evangelizou, a minha irmã. E eu acabei indo para a igreja. Fui para a Igreja Universal. Hoje eu sou pastor da Igreja Universal. Estou como pastor, que a gente não é nada nessa vida. E aí eu fui para a igreja em 1989. E lá eu encontrei um abrigo, né? Porque eu encontrei Deus na minha vida. O meu filho, Richelli, tinha um problema sério de saúde, que é o mais velho ali, e ele foi curado. E eu acabei ficando na igreja. Aí a Rosângela, acabamos ficando na igreja. Aí em 1991, 90 para 91, eu comecei a trabalhar na igreja, já como pastor. Fui obreiro da igreja, comecei, né, a ser voluntário e me tornei pastor da Igreja Universal. E aí ali começou a trajetória toda. Eu cuidei da evangelização em presídios, cuidei do trabalho social da igreja, e foi indo esse período todo. Tomei conta de igrejas também. E quando foi em 98, a direção da igreja viu que a gente tinha um trabalho sério, né? O social ele é muito envolvido com a política, né? Política e social tem tudo a ver. Aí eu ingressei para a política ali. Falei, olha, vamos, né? A gente... Teve uma campanha grande também que ajudou os nordestinos, né, Foi deputado? em 97. Eu encabecei essa campanha junto com a Igreja Universal, a TV Record, para fazer, foi o SOS Nordeste. Na época, a TV Record fez uma matéria do Nordeste, da seca, né, lá no Nordeste, em algumas regiões, e a gente fez uma campanha grande. Então, unimos as forças tudo, da arrecadação de alimento, e mandamos, na época, 120 carretas de alimento para o Nordeste. Mas a gente fez, antes disso, eu fazia um trabalho social muito amplo na Associação Beneficente Cristã, que chama ABC. Então, a gente tinha um movimento, era o Movimento Brasil 2000, Futuro Sem Fome, Futuro Sem Drogas. Então, foi todo um movimento social que era o braço social da Igreja Universal. Como pastor, eu era o responsável por esse movimento. Então, a gente tinha esse envolvimento com a política, eu acabei ingressando em 98. O
senhor passa muita alegria quando fala desse movimento. Pelo visto, era bem dinâmico assim, Muito né? dinâmico, ajudamos muitas pessoas. As pessoas, o brasileiro gosta de ajudar, é solidário. Então, campanhas, catástrofes que tiveram, tragédias, como as enchentes do Vale do Ribeira, que teve uma época que encheu tudo, a cidade de Registro, que o rio Ribeira rompeu e deu uma enchente violenta. Então, a gente levou alimento, a gente andava de barco. Na época, até o secretário da Casa Civil, que é o deputado Samuel Moreira, ele era o prefeito de Registro. Então, nós chegamos lá andar de barco junto, levando alimento nas casas, roupas. E a gente fazia esse trabalho, arrecadava nas igrejas e fazia chegar para as pessoas. O movimento Resgate da Dignidade era um movimento com os moradores de rua. Então, a gente fazia nas madrugadas, né? Levar roupa, cortava cabelo, enfim. Era um trabalho muito amplo, que a gente acrescentou muito, né, no nosso... O retorno é imediato, né? O retorno é imediato. imediato. A gente já fica você bem, dá, né? quem dá, recebe. Então, a gente sempre arrecadou e fez chegar para essas pessoas. Então, isso aí que me levou para a política. Eu acabei ingressando na política, né? Não propriamente dito usando isso, porque eu fiz a campanha de 98... E nós não usamos nada disso como plataforma, né, para voto, nada, porque foi um trabalho que acabou ficando, outro assumiu no meu lugar e eu fui fazer o trabalho político, onde eu estou até hoje. Foi natural, né? Natural. Deputado, e o trabalho nos presídios? Então, hoje o trabalho é muito amplo, mas eu fui designado em 92, em 91 eu já era pastor e fui designado pela direção da igreja. Falou, Milton, você vai tomar conta, fazer o trabalho de evangelização em presídios. Delegacia, naquela época as delegacias, elas tinham cadeias. Algumas ainda tem ainda, até hoje tem assim, mas de passagem, né? Mas então eu tinha um trabalho em todas as delegacias de São Paulo, no estado de São Paulo, e alguns presídios, que tinha muito menos que hoje, naturalmente. Hoje nós temos uma população carcerária de 240 mil presos, 167 unidades prisionais. E a igreja tem o trabalho. Nós temos o bispo Eduardo e vários pastores que trabalham. Mas nós iniciamos lá atrás esse trabalho. O programa Momento do Presidiário, que tem até hoje, que tem na Rede Aleluia, que é a rádio que é ligada ao grupo da igreja. E a gente fazia esse programa e evangelizava nos presídios, levava a palavra de Deus, atendia as famílias do lado de fora, com alimentos também através da associação, da ABC. Então a gente sempre... Esse trabalho é um trabalho constante, que é um trabalho da igreja, né? Não era um trabalho meu. Então, mas eu era o responsável na época por esse trabalho. E quando o Carandiru teve aquele episódio lá chamado Massacre, né? Eu fui... Na época, o secretário Lorival Gomes, que é o secretário atual hoje da administração penitenciária, ele era o diretor lá do Carandiru. E eu fui lá falar com ele, falei, olha, eu quero fazer um trabalho aqui, e abri a primeira Igreja Universal dentro do Carandiru, no pavilhão 9, onde tinha tido aqueles problemas. Depois disso, um ano depois, fui lá e começamos um trabalho lá dentro. Depois o Carandiru desmanchou, né, demoliu, mas a gente tinha igreja, um em cada pavilhão. E hoje tem esse trabalho, continua o trabalho, muito mais amplo hoje, né? Mas a gente dá um suporte político junto ao governo, junto à secretaria, às vezes. Continua trabalhando, mas de outra forma, né, deputado? Hoje de outra forma. Hoje tem as pessoas responsáveis, enfim. E aí essas bandeiras sociais o senhor levou para a vida pública? Levei e carrego elas até hoje. Para a gente é um orgulho, né? Porque você trazer... São coisas boas que ficaram para trás, mas é uma história, né? Que eu tenho prazer de contar, de falar para as pessoas do histórico nosso, de onde a gente veio, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Porque nada começa do final, né? Tudo vem do zero. A gente tem começo, tem meio, vamos ter um final feliz também. Tem uma história, né? Tem toda uma evolução, né, deputado? E aí, como deputado, o senhor continua trabalhando no social, quais são as principais bandeiras? Olha, eu atuo muito aqui, por exemplo, na Assembleia, na Comissão de Saúde, né? Eu acho que a saúde é uma área muito, assim, prioridade. Saúde é tudo, né?
É o ditado popular, ó, quem tem saúde tem tudo, né? Você pode não ter nada, mas tendo saúde. Então, eu acho que dentro do governo em si, no cenário político geral, nacional, enfim, aqui no Estado, a gente prioriza a parte da saúde. Eu atuo na comissão de transporte, atuo no direito do consumidor, tenho projetos voltados para o consumidor, mas mais voltado essa bandeira para a área da saúde, né? Destinando recursos para fortalecer essa área. Então, a nossa bandeira é essa, é sempre social. Atendemos, porque os gabinetes nossos acabam se tornando um balcão de reclamação de tudo, né? As pessoas criticam o político, criticam a política, mas a política é uma mão muito, como se diz, ela viabiliza, ajuda as pessoas, não somente no que diz respeito você legislar, porque você para aprovar uma lei é dificílimo, e às vezes aquela lei não é eficaz para mudar a vida das pessoas. Então vai para a prática. Então a pessoa bate na tua porta, deputado, eu preciso de uma cadeira de roda, deputado, eu preciso de uma internação com emergência, fulano, deputado, olha, tem isso. E às vezes o trâmite, não vamos chamar aqui senão daqui a pouco vai falar que estou falando de tráfico de influência, não é isso. Mas você consegue, o relacionamento político leva, você às vezes tem uma porta que está aberta ali e a pessoa não sabe. Então a gente tem essa facilidade para ajudar as pessoas, atender, de conseguir ajuda de um lado para poder ajudar do outro. Então faz uma ponte, né, deputado? Faz uma social, ponte para ajudar as pessoas. Esse é o social. E a gente faz isso com muito prazer. Então, o nosso gabinete é um balcão de reclamação na área da segurança pública, do transporte, da saúde, da educação. Às vezes, precisar levar uma pessoa, está com dificuldade de arrumar uma vaga, às vezes numa escola, numa creche. Então, a gente procura. Conversa com um, conversa com o outro, temos essa facilidade. Pelo relacionamento político, pela posição que a gente ocupa, então você acaba tendo mais facilidade. E aí, tendo como, não tem como não ajudar, né, deputado? Não tem. Aí que está a função, né, justamente prestar uma assistência. Se é esse o nome que é dado, né, que eu falei, por causa da influência, para estender a mão para as pessoas, a gente... E aí o parlamentar também atua com os projetos, né, deputados, projetos de lei, para tentar ajudar a sociedade, né, a população, em determinadas situações, né? Na maioria das vezes, os projetos que atingem mais o cidadão é o projeto que vem do Executivo. Os projetos que o governador envia para a Assembleia são os projetos mais que atingem diretamente. Os projetos nossos, por exemplo, do deputado, muitas das vezes eles dão um vício de iniciativa. Por exemplo, nós tivemos um projeto recentemente, meu aprovado, no final do ano passado, que beneficiava as pessoas no que diz respeito ao IPVA. Aprovamos na Assembleia, mas foi para o Palácio, acabou sendo vetado, porque a equipe técnica achou que aquilo era vício de iniciativa, que não é uma coisa que partiria de mim, do deputado, e sim do Executivo. Mas o governador teve bom senso, acabou acatando dentro de um outro projeto e acabou beneficiando as pessoas. O que ele diz respeito? É o parcelamento? Facilidade no pagamento? Porque assim, o IPVA, em 2008, foi aprovado aqui na Assembleia. Eu não estava aqui, eu era deputado federal nessa época. E a lei do IPVA, é a lei 13.226, acho que é isso. Ela diz o seguinte, no parágrafo único do artigo 27, que o IPVA, quando você não paga ele no dia certo, ali nos meses de janeiro, no começo do ano, ele já incide 20% de multa mais 1% de juro ao mês. Então, você tem essa multa. Quando ele entra para a dívida ativa, que no caso no CADIM, ele dobra, vai mais 100%. E aí, se o consumidor não conseguiu pagar daquela forma, imagina depois de tudo isso, né, deputado? Exatamente. Então, quando a gente identificou isso, e muita gente reclamando, lojistas, donos de lojas de automóveis, que às vezes o carro fica parado e o cara só paga o IPVA quando vende o carro, porque o carro está parado, ou quando vai licenciar, começou a ter essa incidência de 100%. Você criou um problema sério. É uma coisa abusiva isso. 100%, já tem 20%, mais 1% de juros, mais 100%, quer dizer, aí já vem o outro na sequência, ninguém paga mais. Então nós entramos com um projeto para revogar esse parágrafo único aí, que é
do artigo 27 da lei do IPVA. E aprovamos aqui. Porém, o governo vetou, alegando que não seria de autoria de um deputado e sim do executivo. Mas o governador acatou, mudou, diminuiu bem, foi para 30% no geral, ficou bom. Incluiu na lei do PPD, que teve recentemente aqui, e hoje funciona assim. Então, é um projeto importantíssimo. E a população foi beneficiada, né? No final das contas, né? Teve esse fôlego. Não é muito divulgado, mas a pessoa vai sentir isso na hora que ela for pagar, né? O IPVA, sentir, porque normalmente no começo de ano a pessoa perde às vezes o emprego, né? E aí ela não consegue pagar muitas coisas. Aí é penalizada com uma multa dessa aí. Não, com certeza. Deputado, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma perguntinha sobre o futuro político. Olha, o futuro pertence a Deus, né? Mas nós estamos trabalhando já para o ano que vem, temos aí 2018, nós temos uma carreira, né? Eu já tenho 20 anos na política, graças a Deus, um nome bom na política, e eu vou colocar o meu nome à disposição ano que vem, talvez para o Congresso Nacional, porque eu tive um mandato meio que... Fiquei 2 anos em Brasília. Eu fiquei um período na Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, na época era do partido dele. Acabei ficando numa secretaria que foi criada de regiões metropolitanas, e depois eu assumi em Brasília, no lugar do saudoso Dr. Pinotti, que faleceu. Eu assumi o mandato e fiquei até o final. Então, fiquei 2 anos, então só deu água na boca, né? O Brasil, acho que as decisões estão lá, então, se Deus me der essa oportunidade, a gente está trabalhando aí, fazendo um bom trabalho aqui na Assembleia, mostrando para a população que é possível, que a gente tem que acreditar no país, acreditar na mudança, na melhor, porque o Brasil é um país muito rico. Então, é isso aí que eu acredito. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai caminhar para lá. Ficou com um gostinho de quero mais, né, deputado? Quero mais, para ajudar a população, né? Eu acho que precisa ter uma renovação, e eu vou colocar meu nome à disposição. Não sei se o partido vai querer ou não, eu vou colocar à disposição. Parabéns, boa sorte, deputado. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela entrevista e por todo o conteúdo aqui no programa. Eu que agradeço você, Carlos, agradeço a todos os nossos eleitores, telespectadores aí, a equipe da TV Assembleia. Parabéns para vocês. E a minha família, né, que me fez estar aqui hoje, essa família maravilhosa aí. Foto linda, terminamos com essa foto linda. Grande família. O programa Autorretrato de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.